E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula da Biologia A de gametogênese, que é a nossa aula de número 17. Muito bem, então, gametogênese, produção de gametas, pessoal. Esse nome vale tanto para a produção de gametas masculinos quanto de gametas femininos. Que tipos de divisão celular teremos na produção de gametas? Primeiramente, muitas mitoses das células mãe dos gametas, muitas mitoses. E posteriormente, cada célula mãe, que será uma célula 2N obrigatoriamente, entrará em meiose para a produção dos nossos lindos gametas, tá? Então, a primeira coisa que vão te perguntar sobre gametogênese é onde ela ocorre, tá? Então, a gametogênese, que é a produção de gametas, ocorre nas nossas gônadas. Tanto, né, as nossas gônadas são órgãos pares, tá? Os ovários e os testículos, ok? Então, a gametogênese está ocorrendo nessas regiões. Teremos, claro, hormônios hipofisários atuando, estimulando essas gônadas, tá? A começarem a produzir os seus gametas. Então, a gente vai entender na aula de hoje como é que ocorre a meiose para a produção desses gametas, tá? E posteriormente, na aula de reprodutor masculino e feminino, na aula de endócrino, vocês vão entender a junção de tudo isso, tá? Eu até vou já adiantar uma aula dessas discursiva na próxima semana para tentar linkar com isso aqui, para te ajudar já a vincular tudo isso melhor, uma vez que essa segunda parte aí que eu falei, vocês vão ver só no segundo semestre, tá bom? Muito bem, vamos lá então, pessoal. Eu vou começar com a gametogênese masculina. Como é que eu chamo a gametogênese masculina? Eu chamo de espermatogênese. Gênese e formação de espermatozoides. E por que eu vou começar com a masculina? Gente, porque no homem tudo é mais simples e mais fácil, tá? E isso vale até para planta. Porque eu não sei se você já viu em botânica, né, a produção de gametas masculinos e femininos, mas é semelhante, né? A parte da produção de gametas masculinos também é mais simples do que a de femininos, beleza? Então vamos começar. Primeiro algumas informações gerais para vocês, tá? Depois eu vou apagar o quadro pra gente ver. Ah não, deixa eu apagar já, porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Apagando a luz aqui. Então a primeira informação aqui, pessoal, temos o testículo, tá? Nesse testículo a gente tem os túbulos seminíferos. Aqui você tá vendo o corte dos túbulos seminíferos com as células, tá? E aqui, então, esse corte, então, para você saber aonde estão essas células aqui, ó. Estão na parede, elas formam a parede do túbulo seminífero, tá? Os espermatozoides vão ser lançados nesse canal desse túbulo, então eles vão nadar por esses canais aqui para poder subir, certo? Mas para eu chegar nos espermatozoides, então, eu tenho inicialmente as células mãe desses espermatozoides. Células diploide sofrendo mitoses primeiro. Multiplicação, mitose e multiplicação. Uma célula 2N gerando outras 2N, tá? Daqui a pouco a gente dá nome para elas. Essas células, depois de sofrerem várias mitoses, você tá vendo que uma delas aqui, ó, ela vai se preparar, ela vai crescer, vai fazer a sua duplicação de DNA bonitinho, vai fazer a sua intérfase e vai se preparar para meiose, né? E aí a gente vai ver acontecendo a meiose para a produção dos espermatozoides, tá? Quanto tempo dura esse processo chamado de espermatogênese no homem? Bom, primeiro, quando ele começa, né? Desculpa. Ele começa no homem na puberdade. Tá? Esse é o primeiro ponto importante que vai diferenciar a gametogênese masculina da feminina. No homem só inicia isso aqui na puberdade, na mulher vai ser diferente, tá? E quanto tempo dura? Dura 7 semanas, todos esses processos até gerar o espermatozoide. Só que a partir do momento que começou a acontecer isso, acontece todo dia, então o homem tem produção de espermatozoides constante diária. Tá? Essa também é uma diferença
das mulheres, ok? Então começa na puberdade e vai até o fim da vida. Claro que depois dos 50 anos o homem passa por um processo que a gente chama de andropausa, onde dá uma diminuída na intensidade desse processo, mas acontece ainda, tá? E um detalhe interessante, né? Todo esse processo, ele depende de algumas enzimas e essas enzimas gostam de trabalhar nessa outra temperatura, que é em torno de 33 graus. Diferente um pouquinho da nossa temperatura interna, que é em torno de 36, né? E por isso você entende que os testículos, eles ficam fora da cavidade corporal, né? Eles têm que ficar numa temperatura um pouco mais baixa para ter a temperatura ideal para o funcionamento das enzimas que vão trabalhar nesse processo, beleza? Então essas são as informações importantes. Daqui a pouco eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro para vocês, que seria esse aqui, mas antes de eu fazer, vamos dar uma olhada nesse que tá pronto aqui, ó, pessoal. Ui, virei, peraí, volta. Encostei ali. Tá. Então, olha só, gente. Temos aqui, olha que nome importante, célula-tronco da espermatogônia. Célula-tronco. Temos células-tronco no testículo? Temos. Células-tronco totipotentes? Claro que não. Células-tronco pluripotentes, adultas de testículo. Ou seja, elas formam outras células de testículo, tá? Então, temos aqui células-tronco que dão origem a, por exemplo, as espermatogônias. Espermatogônias que fazem várias mitoses. Por isso que nunca acaba a produção de espermatozoides no homem. Porque eu tenho células-tronco que sempre estão dando origem a novas espermatogônias. Quando uma célula-tronco se divide, você deve se lembrar que ela dá uma origem a outra célula-tronco e uma célula diferenciada. Outra célula-tronco e uma diferenciada, para nunca acabar a linhagem de célula-tronco. Essa diferenciada é a espermatogônia, tá? A espermatogônia é uma célula 2N que ainda faz mitoses, formando outras espermatogônias, para ter bastante. Aí o que acontece? Em algum momento, por estímulo hormonal, a espermatogônia, que é uma célula 2N, vai entrar em intérfase, né, para se preparar para se dividir. Então ela cresce um pouquinho, ela faz lá o período G1, S, G2 e cresce, então duplica o seu material genético, né, e vai crescer. E aí ela tá pronta para entrar em meiose. Então uma célula, quem é que entra em meiose? Uma célula chamada cito 1, espermatócito 1 ou espermatócito primário, tá? Muito bem, ela é uma célula 2N. É a célula que vai entrar em meiose 1. Você já aprendeu que na meiose 1 ocorre separação dos pares de cromossomos, gerando células haploides, que são os espermatócitos 2, espermatócitos secundários, tá? Já vou fazer esse esquema com vocês. Depois a gente vai ter a meiose 2. O que a meiose 2 faz, pessoal? Separa as cromátides irmãs. Então, células N continuam sendo N, só que a quantidade de DNA vai diminuir porque separa as cromátides irmãs, certo? E aí forma-se o quê? 4 espermátides, ainda não chama espermatozoide. Por quê? Porque o espermatozoide, ele precisa de uma diferenciação, de uma especialização dessa célula, dessas espermátides, tá? O que é esse processo aqui? Ele é chamado de espermiogênese, que é quando essa célula vai sofrer as suas modificações, né? Vai aumentar ali o número de cílios e flagelos, a atividade dos centríolos para a formação do flagelo, vai ter multiplicação de mitocôndrias para ajudar na movimentação desse flagelo, vai ter o complexo de Golgi formando o acrossomo do espermatozoide, que é para digerir a membrana do óvulo. Então esse processo aqui, tá? A gente tem a espermátide
virando o espermatozoide. Aqui ele coloca diferenciação, células de Sartori ou de Sertoli, que a gente vai ver depois, provém nutrientes para isso, tá? Então na aula de reprodutor eu vou mostrar essas células para vocês que ajudam a nutrir esse processo aqui. Por quê? Porque isso daqui já tá quase, ó, no canalzinho para esses espermatozoides saírem e começarem o seu lindo trajeto de migração, tá bom? Vamos fazer esse esqueminha aqui no quadro, então? Então, olha só, pessoal. Vamos de mão esquerda mesmo, eu não vou conseguir escrever muito, mas o básico dá para fazer para vocês. Então, eu tenho aqui uma célula 2N, tá? Essa célula 2N, ela se especializa, seria, por exemplo, a célula tronco, tá? Lá do testículo. Aí, essa célula tronco, né, vai sofrendo divisões em outra célula tronco, outra CT e uma espermatogônia. Eu vou escrever, pessoal, só gônia aqui, tá? Isso vale, essas terminações, elas vão valer tanto para parte masculina quanto a feminina. Então vamos guardar só o finalzinho, que isso vale para as duas, tá? Então essas daqui são as gônias. Essas gônias, né, fazem mitoses. Mitose, divisão equacional, beleza? Tá. Aí, essa gônia passa por um período, né, de crescimento. Ela cresce um pouquinho de tamanho. Quando uma gônia cresce, não teve divisão celular, só teve crescimento, aumento de citoplasma, né? Então, só que como ela cresceu, ela passa a se chamar cito 1, que é espermatócito 1, beleza? E aí, esse cito 1 vai entrar em meiose, símbolo da meiose, tá? E aí, o que acontece com esse cito 1 entrando em meiose, pessoal? Esse cito 1, quando entra em meiose, produz duas células N inicialmente. Isso daqui é o quê? Isso daqui é meiose 1. Beleza? Como é que eu chamo essas células? Você precisa saber. Essas células chamam-se cito 2. Tá? Aí temos aqui meiose 2, duas células N de novo. Aqui também, duas células N de novo. Tá? Aqui foi o quê? O que está acontecendo aqui, pessoal? Meiose 2. Meiose 2. Beleza? E como chamam essas células que foram produzidas aqui? Elas chamam-se espermátides. Gente, eu achei que ia ser tão difícil escrever no quadro com a mão esquerda, tô indo bem. Espermátides. Parece uma letra de criança, né? Mas tudo bem. Aí, pessoal, o que vai acontecer então? Cada uma dessas espermátides vai passar por um processo de diferenciação. Olha, a seta ficou ao contrário. Diferenciação. Cada uma delas, então, vai virar um espermatozoide N. O que é mais perguntado para vocês nesse processo? Ploidia de célula, tá? Quantidade de cromossomos, quantidade de DNA. Então, você tem que associar tudo isso, né? Então, esses são os lindos gametas, espermatozoides. Nossa, eu quero escrever rápido, não vai. Espermatozoides. Deu para entender? Então, esse esqueminha tem que estar no seu mapa mental, tá? Esse é o que você tem, que a gente fala,
Terminou a aula, fecha a apostila, fecha o livro, fecha o olho e faz esse mapa. Tenta fazer esse esquema, tá? Pra você guardar. E aí daqui a pouco, agora vamos ver o feminino, beleza? Então a ploidia, lembra que ele pode, isso daqui, célula humana, 2N igual a 46, N igual a 23. Pode ser que no exercício ele te dê outro exemplo, tá? 2N igual a 20, então N igual a 10, tá? Então fica ligado nisso, beleza? Vamos pro quadro de novo. Vou apagar a luz, então, agora pra gente dar uma olhada na gametogênese feminina. Gametogênese feminina chamada de ovulogênese, pessoal. Então, temos aqui o nosso ovário, né? E aí a primeira diferença, né, que a gente tem nesse processo todo aqui. A gente chega, quando a gente entra na puberdade, nós mulheres, a gente chega com mais ou menos 200 mil ovócitos primário, cito 1. Você já sabe quem é o cito 1, tá? Porque você viu ali na masculina. Então, significa a primeira diferença. A gente começa, tá? A nossa produção de gameta, a gametogênese feminina, ela começa na vida intrauterina. Então, ali, no início do desenvolvimento embrionário, a gente começa já a produção, assim que forma as células do ovário, elas começam já a se multiplicar. Então as nossas células tronco de ovogônias começam a se dividir quando a gente é um embriãozinho ali. Então a gente vai ter número limitado de gametas, porque a gente vai nascer, né, com os ovócitos primários já em início de divisão celular. Okay? Então, olha só, as células germinativas primordiais que está falando aqui nesse esquema é a célula tronco da gônia, tá? Essas células tronco vão se multiplicando lá no embriãozinho, beleza? E formam várias ovogônias que vão fazendo mitoses, ó. Ovogônias vão fazendo mitoses. Então, esse período que é chamado de período germinativo, que está gerando muitas células, muitas ovogônias, aconteceu também no homem, só que a partir da puberdade. Aqui está acontecendo na vida intrauterina, beleza? Tudo igual. Só o tempo que não, né? Tá. Aí temos o período de crescimento, que ali também teve na gametogênese masculina, que é quando a ovogônia cresce. E aí quando ela cresce, ela muda de nome. Ela passa a se chamar cito 1. Diferença. Na mulher, o período de crescimento é maior e o ovócito fica muito maior, tá? A gente tem muito mais citoplasma aqui com mais organelas. Lembrem que as organelas, elas ficarão na formação do zigoto, elas são de origem materna, né? Lembra? Mitocôndria de origem materna, tá? Então, o que acontece? O ovócito 1, ele entra em meiose lá quando a gente está no útero materno. Só que ele para na prófase 1 da meiose e permanece assim até a puberdade. Então, quando a gente está ali mais ou menos, pessoal, no 7º mês de gestação, lá dentro da barriga da nossa mãe, para todas as divisões celulares. Todas as nossas ovogônias já viraram ovócitos primários em prófase 1 e param. Então, prófase 1, crossing over, quiasmas, né, pareamento de homólogos, é essa fase. Fica tudo parado aí, em prófase 1, beleza? E aí, quando a gente entra na puberdade, a gente chega com mais ou menos 200 mil ovócitos primários, tá? Aí, cadê esse ovócito primário? Olha, ele tá aqui. Fica dentro de um conjunto de células endócrinas, células foliculares que produzem hormônios. Então, cada celulinha fica dentro dessas células foliculares, tá? E aí, com estímulo hormonal, o que vai acontecer? Esse ovócito 1 vai continuar a sua meiose. O ovócito 1, quando termina a meiose, o que ele forma, pessoal? Ele forma, teoricamente, 2 ovócitos 2, certo?
Tá, só que aqui já entra a primeira diferença. Essa célula maior chama ovócito 2. E essa menorzinha a gente chama de glóbulo polar. Por quê? Qual é a diferença aqui? Lembra da citocinese, período de divisão do citoplasma? A divisão do citoplasma não é igual. Então, todas as organelas praticamente com a maior quantidade de nutrientes e citoplasma ficam numa célula só. E a outra só para dividir o material genético. Então, o glóbulo polar não é uma célula funcional, ele vai normalmente durar pouco tempo, né? Porque ele vai ficar com poucos nutrientes, tá? Então, a gente só produz uma célula funcional, que seria o ovócito secundário. O ovócito secundário é o que a gente ovula. Processo de ovulação feminino é liberação de um ovócito secundário, tá? Esse ovócito secundário só termina, ele tá parado na sua divisão celular. Esse ovócito, ele tá parado em meiose 2. Em que fase da meiose 2? Na metáfase 2. Eu já vou escrever isso para vocês, tá? E aí, ele só vai virar óvulo se encontrar com o espermatozoide, porque aí o espermatozoide vai estimular o final da divisão celular, tá? Só que você percebe aqui que se houver a formação do óvulo, eu vou ter outro glóbulo polar sendo formado, só para divisão do DNA. E só vou formar uma célula funcional. Então, pessoal, agora vamos acender a luz e ver as diferenças mais importantes do meu esquema. Deixa eu só pegar as canetas aqui e a gente vai lá para o outro lado do quadro. Então, coloque aí que na ovulogênese, né, você, por favor, eu não vou conseguir escrever, mas eu espero que você tenha anotado ali, né, primeira diferença. Então, começou na vida intrauterina, tá, a multiplicação das ovogônias, e a gente nasce com ovócitos primários em prófase 1 da meiose, beleza? Tá. Então, eu vou começar aqui, a gente tem aqui uma célula 2N, tá? Que é o meu cito 1. Esse cito 1, ele está em prófase 1. Prófase 1. Se é prófase 1, é meiose 1, certo? Então tá. Aí o que acontece? Isso daqui já na puberdade. Puberdade. Aí por hormônios que a gente vai aprender depois, quando os hormônios estimulam essa célula, tá? O que vai acontecer? Essa célula vai terminar a sua divisão. Vai formar duas células. Só que duas células de tamanhos diferentes. Vai formar uma célula N, não 2N, né? Meiose 1 forma duas células N. Beleza? Como chama essa célula aqui? Cito 2. Cito 2. Aí, se você quer chamar, se é masculino ou feminino, aqui é o ovócito 2. Beleza? Então, a primeira diferença é que a meiose 1 forma células de tamanhos diferentes e uma não é funcional. Essa daqui é o que a gente chama de primeiro glóbulo polar. Às vezes a questão fala corpúsculo polar, tanto faz, tá? Beleza. E aí... Ui, eu rasguei a água, tudo bem. Esse cito 2 aqui, pessoal, ele é ovulado, ele para em metáfase MET2, metáfase 2. Esse daqui, cito 2 em metáfase 2,
ele é ovulado. Beleza? É ovulado. Tá. E aí, o que vai acontecer? Espermatozoide chegou. Nossa, esse espermatozoide tá terrível. Espermatozoide chegou, tá? Aí ele vai soltar aqui, vai ter uma reação cortical que a gente chama. Isso daí eu vou dar certinho pra vocês depois, um extra nas discursivas, pra gente entender esse momento da fecundação melhor, tá? Mas aí o que vai acontecer? O estímulo para a divisão celular continuar, tá? Aí, isso daqui já está acontecendo na tuba uterina, certo? Porque isso daqui foi ovulado, certo? Então, aí, se terminar essa divisão aqui, o que vai formar? Vai formar o óvulo e vai formar um segundo glóbulo polar. N aqui. Segundo glóbulo polar. E não podemos esquecer aqui, ó, que daí o espermatozoide já tá aqui, ó. Tá? Mas essa célula aqui é o óvulo. Fechou? Uma célula N que daí depois, quando ocorrer o que a gente chama de fusão dos núcleos, né, a cariogamia, aí vai formar o zigoto, tá? Mas aí isso é tema para uma outra aula. Aí você pode perguntar, professor, e esse primeiro glóbulo polar aqui? Esse primeiro glóbulo polar, na verdade, ele sai grudadinho aqui, muitas vezes a gente ovula junto, ele vem grudadinho aqui. E ele pode também ou não terminar a sua divisão. Isso a ciência ainda não tem muito esclarecido porque que às vezes acontece ou não acontece, mas na teoria você vai falar que esse glóbulo polar ainda termina a sua divisão, né? Formando mais 2 glóbulos polares. Então, gametogênese feminina forma 4 células? Forma, né? Se houver a fecundação. Porém, o que as questões vão falar? 4 células funcionais, não. Então você tem que saber que cada cito 1 que entra em divisão vai formar no máximo um óvulo, beleza? Então essa relação de 1 para 1 na mulher e de 1 para 4 no homem é super cobrada nas provas, tá? Então se não sei se você se lembra, a UFSC deu uma questão discursiva, sei lá, em 2014, agora não vou me lembrar certinho o ano, que era uma questão de linkage com gametogênese, tá? Que agora dá pra gente fazer, depois em algum momento da revisão a gente vai fazer essa questão, juntando as duas coisas, e ela colocava lá quantos que alguns citos 1, né, produziam X de espermatozoides, e aí a gente tinha que fazer essa relação. Então, cada cito 1, 4 espermatozoides. Se eu tenho 400 citos 1 entrando em meiose, 4 vezes 4, 16, eu vou ter 1.600 espermatozoides. Mas se eu tenho 400 cito 1 femininos, ou melhor, ovócitos 1, eu vou ter 400 óvulos. Entenderam? Essa relação muito importante. Vocês vão ver nos exercícios, então, que eles vão cobrar também a ploidia das células, tá? Então, por favor, fundamental exercitar agora, tá bom, gente? Nós vamos finalizar aqui, então. Eu espero que tenha dado aí para você entender. Então, como eu falei, é muito importante a gente ter o conceito da meiose para entender o que está acontecendo em cada uma das etapas, tá bom, queridos? Era isso, então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!